noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos aí à nossa sexta reunião de estudos, né, do grupo eBird de Santa Catarina. Então, essa é uma reunião promovida pelos moderadores, né, da plataforma eBird aqui em Santa Catarina, que é um grupo de estudos para aproximar observadores de aves, ornitólogos, pesquisadores, né, e a gente difunde conhecimento entre esses dois lados, sempre pensando aí na conservação das aves, né? E aqui mais focado na avifauna do estado de Santa Catarina. Então hoje a gente trouxe um tema bem relevante, né? Principalmente para a gente que usa plataforma de ciência cidadã, para ornitólogos também que estão sempre em campo fazendo monitoramento das espécies, né? Que é como a gente faz a contagem das aves. Então hoje a gente vai aprender um pouco das técnicas, das boas práticas e também ver de pertinho um estudo de caso com os papagaios lá no oeste de Santa Catarina. Então hoje a gente tem aqui conosco a professora Eliara Solange Miller, da UNO Chapecó, né? Ela é bióloga, mestre e doutora e trabalha bem focado, né, na ecologia, zoologia aí de aves e atuando como pesquisadora nessa universidade. Então, professora Eliara, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, né, e o tempo aqui de estar trocando conhecimento, passando conhecimento para a gente. Então, fique muito à vontade aí para trazer o tema e conduzir essa reunião aí do jeito que você se sentir mais confortável, tá bem? Obrigada, João, pelo convite. Eu fico bem feliz, assim, com o convite de poder conversar um pouquinho. Eu separei um material, mas eu gostaria muito que vocês fossem me parando, que a gente fosse dialogando sobre, tá? Que a gente fosse conversando, que eu acho que é bem mais produtivo, né? E a gente, às vezes, coloca algumas coisas nos slides, mas depois lembra de outras, né? Porque são várias experiências em campo já, então vocês fiquem bem à vontade. E já vou dizer de início, assim, que eu acho que eu não coloquei nada nos slides no sentido assim, isso é uma boa prática. Porque, na verdade, eu percebi pelas discussões no grupo, né, que um pouco já foi abordado, né, e eu tenho uma percepção de trabalho de campo, e isso é muito relacionado com a questão da minha formação, do uso bem reduzido de playback. E eu sei que muitas vezes, em especial nas atividades de birdwatching, se usa muito, assim, porque é uma estratégia de chamar o bicho e ver o bicho, né? Então eu acabei não entrando muito nisso. Eu vou começar, então, falando um pouco... isso já fugiu um pouco do que eu tinha preparado, né? Mas tem uma espécie que ocorre aqui no oeste, que ela é típica de área de floresta estacional decidual, ocorre em outras áreas também, né? Inclusive aqui eu vejo registro da espécie entre a umbrófila, que é a floresta de araucária, e a floresta do Alto do Vale do Rio Uruguai, que é o estalador, Corytopsis delalande. Esse bicho é um bicho super sensível ao playback. É um bicho, eu já estive no campo com uma pessoa que fez playback, e porque a gente estava ouvindo o bicho, eu tinha identificado já o bicho, mas a pessoa gostaria muito de uma foto. E ela fez um playback para o bicho se aproximar, e o bicho é territorialista, ele se aproximou. Ele se aproximou, foi o único playback que foi solto. Ele se aproximou e ele vocalizou. Ele vocalizou, ele não parava mais de vocalizar. E aí a gente se afastou, o cara tirou as fotos, a gente se afastou do local, né? A pessoa fotografou. E depois eu voltei para o local, o bicho continuava, na verdade ele estava no chão da árvore onde ele estava pousado, e ele estava sem habilidade de voo, né? Por quê? Porque ele se exaustou, ele ficou muito exausto pela vocalização. E eu já vi relato dessa espécie de vários outros pesquisadores. Então, a gente nunca sabe. Eu, por exemplo, eu aprendi nesse dia que esse bicho era sensível. Depois eu fui procurar ler mais sobre a espécie e percebi a sensibilidade.
Claro, talvez nesse dia esse bicho já tinha defendido o território por outros motivos, né? A gente não sabe o que estava no dia a dia do animal. Então, playback, depois daquele dia desse campo, o playback me deixou, assim, eu sempre fico bastante angustiada com playback, né? Então, só para fazer um relato, assim, dessa minha opinião sobre playback. E eu já fiz observação de aves com guia turístico em outros locais, assim, que os guias, eles usam muito, né? Porque eles querem mostrar as espécies para quem está visitando a área pela primeira vez, né? Então, é sem julgamento do que as pessoas fazem, né? E, inclusive, eu acho que birdwatching tem muito mais aspectos positivos do que negativos, né? Mas a gente sempre cuida um pouco. E como na pesquisa a gente geralmente quer responder algumas perguntas e quer saber como isso acontece naturalmente, sem a nossa influência, o playback nem sempre é um aspecto positivo na pesquisa, né? Porque eu faço playback e eu interfiro naqueles resultados, a não ser que eu tenha um objetivo bem focado nisso. Mas vamos lá então para o que eu preparei. Então, o João me falou um pouco sobre como contar aves, né? E aí eu separei aqui a amostragem, né? A contagem de aves, considerando a amostragem usando os trajetos e pontos. E essa amostragem é uma amostragem que eu não vou saber exatamente quantos indivíduos tem no local. E censo. O censo, ele prevê que a gente literalmente saiba quantos indivíduos tem no local. Então, a grande diferença, assim, se eu estou amostrando ou se eu estou fazendo censo, a amostragem eu tenho uma estimativa e o censo eu tenho um número de indivíduos que ocorrem naquele local. Quando eu consigo saber isso com clareza, eu começo a entender que método que eu posso usar para cada situação, né? Então, quando eu uso a amostragem, eu posso fazer essa amostragem por um transecto, ou um trajeto, ou uma transecção, ou eu posso fazer por um ponto de escuta, um ponto fixo, né, que são sinônimos esses termos. Quais são os dados que eu retiro de uma amostragem, de um trajeto ou de um ponto fixo? Densidades relativas, ou densidade relativa ou abundância, e densidade absoluta. Na densidade absoluta, eu vou ver lá método de áreas variáveis, né, ou métodos de áreas fixas, que aí vai entrar o ponto, né? Então, eu posso ter área que é uma variável, ou eu tenho uma área que é fixa. E, por exemplo, densidade relativa, eu sempre vou considerar a densidade de contatos que eu tive ou de número de indivíduos que eu vi por área. Então, quando eu falo em densidade relativa, eu sempre tenho que ter uma unidade de área. É essa densidade por aquela área, né? E densidade absoluta, eu não por área, mas por hora, por ponto de amostragem, né? Então, considera um método, né? A variável método para falar sobre a densidade absoluta. E junto com essa amostragem de trajetos e pontos, tem a lista de McKinnon também, tá? Que eu vou comentar um pouquinho mais adiante, que ela entra ali nos trajetos. Então, eu separei um pouquinho, né, para falar. Então, os trajetos, ou transecções, ou transectos, né? O que é vantagem de um método assim? Maior área em menor tempo. Quando eu estou me comparando com outro método. Então, dessa forma eu estou caminhando numa velocidade que precisa ser relativamente constante, né? Eu vou me deslocando. Então, quando a gente faz, em especial para pesquisa, e eu entendo claramente que a gente pode fazer isso sem ser para pesquisa, eu mesmo vou muito para o campo, só para passarinhar, sem objetivo assim, de uma pesquisa, mas é caminhar em um percurso. E esses percursos, eles podem ser determinados, eles podem ter um tamanho determinado ou não ter um tamanho determinado.
Então, maior área em menor tempo é uma das vantagens. Eu tenho menos chance de fazer uma dupla contagem, porque como eu estou me deslocando, eu não fico sempre no mesmo ponto, eu não fico sempre no mesmo local. Então, eu não tenho tanta chance de contar o mesmo indivíduo. E para qual grupo é mais indicado? Ele é mais indicado para espécies que têm mais mobilidade, que se movem mais, espécies de tamanho médio, de tamanho grande. Por quê? Porque como eu estou me deslocando, a proposta é que a gente não fique tão parado em um determinado local para procurar as espécies que são ali mais conspícuas, que não estão se movimentando tanto, né? Espécies que ficam mais pequenas. E tem uma desvantagem que é o barulho do deslocamento. Então, nessas técnicas, no uso do transecto, enquanto eu me desloco, eu faço algum barulho, né? E o meu próprio movimento, ele pode fazer com que as aves se movimentam ou se deslocam do local. Também é mais indicado para áreas abertas, né? Mas não que não possa ser feito em ambiente florestal, né? Inclusive é indicado também para ambientes florestais, mas ele funciona melhor em áreas que sejam mais abertas. Eu não estou querendo dizer que é sempre em campo, mas aquela floresta mais densa, mais fechada, ou que não tem uma trilha, o transecto ele não funciona tão bem. Ele amostra diferentes ambientes, então quando eu vou caminhando eu posso ver diferentes ambientes, chegar em ambientes diferentes, né? Uma coisa importante é controlar o tempo, e eu vi uma discussão muito interessante, né, que foi conduzida pelo João durante o eBird, que foi a coisa de fazer as listas de 10 ou 15 minutos, fazer listas menores. Né? Então, você determina esse tempo e o ideal é que você faça, então, né, o transecto dentro desse tempo, que você controle esse tempo. Professor, posso vai. Por favor. Como você deixou à vontade para a gente dialogar, e que bom que tocou nesse assunto das listas, você pode voltar um slide, por favor? Ali na maior área em menor tempo e menor chance de dupla contagem, né? Então é por isso, pessoal, que a gente, né, revisor, acaba sempre batendo na tecla de vocês fazerem listas mais curtas, né? Justamente por essas questões ali. Então, imagina que a gente fica 8 horas em um lugar, né? Às vezes uma área menor, a chance de não conseguir controlar a contagem e aumentar a repetição e perder esse controle é muito mais rápido, né, professora? Então, quando tu tens um tempo curto, né, um trajeto curto, uma boa contagem feita, né, caminhando devagarinho ali, olhando bem as espécies, as vocalizações e anotando isso, tu tem uma informação muito mais rica. Né? Então, por isso, pessoal, que a gente sempre bate na tecla nas listas do eBird de fazer, sempre que possível, né, esses trajetos mais curtos e com menor tempo para conseguir controlar bem a contagem de aves. Certo? Então, obrigado por embasar isso, professora. E sabe que não só para o eBird, assim, mesmo para pesquisa, assim, eu percebo que a gente, na verdade, tem 3 caminhos, né? Tem essa coisa tem a ciência cidadã, tem a pesquisa e tem os licenciamentos ambientais, né? Que eu, inclusive, vi que vocês já tiveram uma fala que incluiu das gravações, né? Que o Guilherme, ele falou bastante, né, da sua atuação nos licenciamentos, né? O que eu percebo bastante para licenciamento ambiental, o pessoal utiliza muito, assim, vai para o campo, fica 2, 3 horas e faz uma lista única. Essa é uma lista que nos possibilita poucas análises, né? Então, possibilita menos possibilidade de você trabalhar com esses dados. O mesmo para a ciência cidadã. Se a lista for de um tempo longo, uma única lista, ela não possibilita fazer muitas análises. Quando as listas são menores, possibilita mais. E para a pesquisa é igual. Então, a gente tem o hábito de fazer listas, de fazer transectos menores, né? Então, numa mesma manhã, eu posso fazer 10 transectos, né? Desde que sejam transectos pequenos, transectos em diferentes ambientes, se eu tenho ali algum objetivo de avaliar o quanto o habitat interfere na diversidade de espécies.
em horários diferentes, se eu tenho interesse em saber qual é o horário de atividade de determinado bicho. Então, está sempre muito relacionado com a pergunta que eu tenho em relação ao método. Pode falar. Essa pontuação que o João fez, também vale ressaltar que não é que quando a gente faz uma lista de 3 horas, que ela não vai contar para a pessoa, né? Ela vai contar, só que ela não vai ser contada para a pesquisa, né? É aí que me referindo pro eBird, né? É por isso que a gente tem que se policiar para fazer listas, né? Que além de servirem para nós, possam servir também para pesquisas dos nossos colegas biólogos e estudiosos da área, né? Para a gente que é observador de aves, né? Então, não custa nada, né? A gente não fazer as nossas listas de grande quilometragem ou de bastante horas, que no final vai contar pra gente, mas que não vai ter nenhuma finalidade científica, né? Então, é bom a gente se policiar por conta disso. E outra coisa interessante, eu percebo isso em campo e tenho relato de outros pesquisadores, e a literatura já traz também, que o grau de detectabilidade ao longo do transecto ele muda. Então, quando eu começo o transecto, eu estou lá mais empolgada, né? Então, eu acabo que estou mais atenta, registro mais os bichos. Aí chega um momento que você já vai cansando, você já não vai mais, não tem mais tanta aquela habilidade de detectar. Então, quando você muda a lista, ele dá de novo um upgrade ali, né? Você vai ficar um pouco mais atento. Olha, vou começar uma lista nova, né? Vamos ver quantas espécies dá nessa lista. Então, a gente acaba que se empolga de novo com a próxima lista que vai fazer. Pode falar, Fernando. É Fernando, né? Então, comentando sobre isso, né? Eu fiz pesquisa no meu TCC de contagem de espécies e abundância e tal. E eu usei bastante desse recurso assim, de fazer várias listas diferentes. Ao total, eu ficava sempre 2 horas em campo, mas nessas 2 horas eu fazia tipo umas 8 listas. E aí, fazendo dessa forma, é bem isso que tu comentou agora, assim, você, tipo, a cada contagem nova que você começa, você presta atenção em todos os bichos e não deixa as coisas passarem tanto, né? E aí, para ter uma contagem total depois, às vezes, eu sempre fiz isso, né? Eu fazia várias listas no celular, e depois, para jogar uma lista no eBird, eu juntava tudo. Aí é só somar todas as listas menores. João quer comentar? É que eu não sei para o eBird, me parece que talvez o juntar a lista não seja tão eficiente. Exato. Fernando, depois só confirma, eu não sei se eu ouvi direito, mas tu fazia várias listas e depois na hora de postar, por exemplo, na plataforma, tu juntava tudo. Por exemplo, registrou ao longo das 2 horas 4 quero-quero e 4 quero-quero na lista, né? Mas o eBird, né, assim como a pesquisa em si, né, ele prioriza essas contagens bem pontuais, né? Porque como a professora já deixou claro, essas são as contagens que a gente tem uma maior detectabilidade e maior certeza das contagens, do controle de indivíduos na área que a gente está mostrando. Então, o correto é sempre fazer, né, o ideal, não é correto, né? Cada um passarinha do jeito que quer, faz do jeito que quer, né? Mas nesse grupo já ficou claro que a gente está tentando bater bastante na tecla disso, né? E vocês se mostraram dispostos a aprender, tanto é que estão ainda no grupo, né? Não se cansaram aí das discussões, mas a gente sempre procura fazer listas. Pode ser no mesmo lugar, mas mais listas em horários diferentes. Por quê? Isso ao final, acho que a professora vai trazer isso, né? Mas a gente começa a ter médias, né? A gente começa a ter densidade e uma maior informação de ocupação do ambiente. Então a gente consegue, com 10 listas no mesmo local, em lugares diferentes, em horários diferentes, né? Apresenta uma informação riquíssima, né? Que é diferente do que a gente ficar tipo, o dia inteiro em campo, fazer uma lista só, tu não tem quase informação de uso de horário, uso de habitat, né? Variação de contagem ao longo de horários, ao longo de ambientes, né? Então, o correto, Fernando, claro que tu já fez, ok, né? Tudo bem.
O correto nesse caso seria postar cada lista como uma lista independente, né, com horário de início, horário de fim, né, e usando esse tempo curtinho mesmo, tá? Isso é muito mais rico do que uma lista geral. E eu já te dou a vez, Fernando. E, inclusive, para quem olha a lista, né? Ou, por exemplo, o pesquisador, ele vai usar dados do eBird para fazer alguma análise, né? Ele vai pegar a sua lista e ele vai entender que talvez que você tenha os dados diferentes do que eles realmente são no campo, né? Porque você juntou uma coisa que você criou separadamente. Então, vale a pena, sim, postar separado essas listas. Pode falar, Fernando. Então, só como resposta, assim, é porque na época eu não tinha conhecimento mesmo, né? Eu era acostumado a fazer listas enormes. Só para pesquisa eu adaptei, porque para pesquisa eu sabia que eu tinha que ser mais específico, né? Mas, enfim, na época eu não me atentei que o eBird também ia se interessar por isso. Mas, hoje em dia, tentar fazer listas mais curtas, então. Fique super tranquilo. As minhas primeiras listas do eBird são de muitas horas também. Não fazia esse cuidado. Acho que todo mundo já passou por isso, tá? Todo mundo, com certeza. E então eu já tinha comentado da velocidade, né? Da gente cuida um pouco a questão da velocidade, em especial quando tem um objetivo, né? Talvez a velocidade não seja tão importante quando eu estou só passarinhando, né? Mas se eu estou num trabalho de campo, se eu quero usar esses dados mais para alguma análise, é importante que a velocidade seja constante para cada lista diferente ou para cada trajeto que você fizer, né? Porque aqui o foco não é a lista, o foco é o trajeto, né? Então, os trajetos são planejados dentro do ambiente que se deseja conhecer. Aí, dentro dos trajetos, então, tem os trajetos ou as transecções usando essa lista de McKinnon. Que essa lista, ela é super utilizada nos trabalhos de licenciamento ambiental, nas avaliações rápidas, porque ela traz mais informação em um tempo menor. E aí, não tem tanta preocupação com a questão de velocidade, de deslocamento, não tem tanta preocupação, inclusive, com a habilidade do observador. Por exemplo, em um transecto, é importante que o observador, que o pesquisador, ele tenha uma boa habilidade para detectar, para identificar as espécies por vocalização, sem gastar tempo procurando que espécie é aquela. Aqui não tem esse critério. Então, usando esse método da lista, a gente vai ter lá, que pode ser inclusive o eBird, né? Então, eu vou registrar ou uma planilha ou a própria anotação no celular, as 10 primeiras espécies que eu identifico. E para essa lista, não me interessa muito anotar quantos indivíduos tem de cada espécie, são 10 primeiras espécies. Tá? E aí eu tenho que reforçar aqui, quando a gente faz uma lista para o eBird tem sempre interesse em saber quantos indivíduos a gente viu, né? Aqui é um método que vai utilizar como? Ele vai calcular, a gente vai depois calcular a densidade das espécies pelo número de vezes que a espécie apareceu nas listas. Não é pela quantidade de indivíduos que a gente viu no campo, e sim pelas vezes que ela aparece nas listas, ou quantas listas não tem aquela espécie. Quando eu completei 10 espécies na lista, eu começo uma nova lista. Eu posso fazer isso mantendo o deslocamento, eu posso fazer isso um pouco mais parado, deslocando um pouco menos. Então, ele me permite diferentes formas, né? Ele não segue um padrão um padrão mais fixo como o transecto faz. Pode falar, João. Só para atentar esse ponto que você chamou a atenção, professor, que o eBird tem interesse em listas com contagens, né? Então, esse é um negócio que até eu, que uso o eBird há uns 9 anos, me atentei há pouquíssimo tempo atrás e estou cuidando para isso. Geralmente, tem aquelas pessoas que fazem as listas inteiras com X, né? Então, não contou, só indicou lá quais espécies estavam presentes, né? Não é uma lista que vai ser usada de forma mais eficiente lá para gerar aqueles mapas de distribuição, de migração,
né? Mas vai ser uma lista de espécies. E tem umas listas que a gente faz, que eu fazia até pouco tempo atrás também, que é o quê? A gente, por exemplo, conta quase todas as espécies e algumas que a gente acha difícil de contar, coloca X, né? Então, uma das coisas que o eBird pede, né, e que inclusive é um dos critérios para transformar uma lista que eles chamam de elegíveis, ou seja, que são listas perfeitas para uso na ciência, é a gente tentar estimar, mesmo que seja uma espécie de difícil detecção, né, por exemplo, um bando de psitacídeo passando ali que tu não identificou bem, eles pedem que tu pelo menos tente estimar, né, com base na vocalização ou no que tu conhece, colocar pelo menos um número aproximado estimado, né? Então isso é um negócio que eu não fazia também até um pouco tempo atrás, assim, às vezes uma espécie, tinha 50 espécies, uma só eu botei X, né, mas isso já invalida a lista inteira. Às vezes, por causa desse X ali, eles já não usam ela como uma lista perfeita, assim, vamos dizer, para contagem, né? Só fazer esse adendo. Eu geralmente coloco nas descrições daí, né? Na verdade, foi anotado a estimativa de tantos, mas não é uma contagem real, né? É uma estimativa. Coloco uma observação. Porque quando ela for usada para pesquisa, o pesquisador, ele vai ver essa observação, né? Ele vai olhar para isso e ele vai entender, ela teve a impressão, ou ela estimou que eram 10 indivíduos, mas não foi uma contagem real, né? Não foi uma contagem definitiva. Pode falar, Guilherme. Isso é interessante, porque às vezes eu coloco X só por preguiça, porque, tipo, tinha 1 milhão de canarinho, tá ligado? Aí, tipo, vou colocar um X aqui porque eu tô com preguiça de contar quantos são ou botar uma estimativa. E eu não sabia que isso afetava a coisa. Não, mas o que eu ia falar é só para dar uma pausa rapidinho, porque eu detectei que tem um erro aqui na gravação, nada que esteja comprometendo agora, mas eu vou parar ela um pouquinho e arrumar isso aqui, eu já volto a gravar. Só um minutinho, tá? Leandro. Só fugindo um pouquinho do assunto, mas que tem a ver com o eBird, né, em si. Que é o pessoal que acompanha, que o eBird faz aqueles desafios todo mês, né? E para esses desafios só contam listas elegíveis. Então, se você bota uma lista com X, já é uma lista que não vai contar para esses desafios, né? Tanto mensais quanto tem um desafio anual também, né? Para quem manda a lista todos os dias. Então, se você mandar uma lista lá um dia com X, você acha que está participando desse... Acho que está concorrendo a alguma coisa lá, um binóculo, no final tá não. Meu sonho quando me aposentar é fazer uma lista por dia. Fazer um big Tô um tempinho já. Ok. E aí a amostragem por pontos. Tá? Então, na amostragem por pontos, o observador ele não fica tão atento ao trajeto. Então, isso é uma vantagem, porque ele não precisa cuidar onde ele está se deslocando, né? Não faz o ruído do deslocamento, ele tem maior atenção na área amostral e ele fica com mais tempo para a identificação dos contatos e das características de habitat. Vejam que eu usei a palavra contatos e não indivíduos, né? Porque a amostragem ela é muito complexo a gente falar em indivíduos, né? Na verdade, são contatos que a gente teve, porque a gente nunca tem uma certeza se a gente está tendo contato com o mesmo indivíduo ou com indivíduos diferentes. Tá? Então, fica com mais tempo para ver, ele está em tal habitat, ele está no micro habitat, né? E identificar esses contatos. E tem menor, não tem tanta chance também de dupla contagem, né? Então, essa não fazer contagem dupla está relacionada com o tempo em cada ponto, o que também vem de encontro ao que o eBird tem orientado. Se eu ficar no ponto de amostragem por muito tempo, eu vou fazer duplas contagens também. Mas se eu ficar por pouco tempo, é bastante raro as duplas contagens, né? Porque a gente, se determinada espécie vocalizou à minha esquerda, mais ou menos a uns 50 metros do ponto que eu estou, eu sei que esse indivíduo está ali, então eu não vou repetir ele nos meus dados, eu não vou registrar ele mais uma vez, por mais que ele vocalize quando eu cheguei no ponto e vocalize daqui 5 minutos. Se ele se desloca e troca de ponto, nesses casos,
a gente provavelmente vai fazer dupla contagem, porque dificilmente conseguimos acompanhar o deslocamento dele. Então, aumenta a detecção, a identificação, e eu coloquei um esqueminha aqui com estação de amostragem, né? Então, um pouco que a gente utiliza agora mais quando eu tenho mesmo um foco de pesquisa. Mas, por exemplo, para as atividades de passarinhar e de bird utilizando pontos, funciona super bem também. Então, eu posso ter, por exemplo, uma trilha na mata que eu estou andando e eu faço um ponto, eu fico nesse ponto por um determinado tempo. No meu próximo slide tem o tempo, mas entre 8 e 20 minutos, e aí depois eu vou explicar essa variação de tempo. Então, eu fico nesse ponto por um tempo, eu conto todos os contatos, todos os bichos que eu consegui identificar, eu me desloco, e no deslocamento eu posso fazer outro tipo de amostragem, que é uma amostragem por deslocamento, né? Eu posso usar transecto aqui, e não preciso me deslocar sem registrar os bichos, né? Eu posso registrar eles no deslocamento. E eu faço outro ponto a 200 metros. Então, ter essa distância de 200 metros é o que é recomendado por diversas literaturas. Tá? É recomendado os 200 metros para evitar a contagem dos mesmos indivíduos. Isso significa que eu posso utilizar como diferentes unidades amostrais. Né? Então, eu posso fazer vários pontos ao longo de um trajeto. Na pesquisa, dependendo do meu objetivo, né, e se a área amostral me permite, eu posso também amostrar a área, por exemplo, eu tenho interesse de não amostrar só a trilha, mas os vários ambientes que estão no entorno dessa trilha. Então, eu posso fazer como se fosse um quadrante, né, e a cada 200 metros para qualquer direção eu faço um novo ponto. Né? E aí, se a gente olhar essa estação de amostragem para uma área maior, né? Vou pensar, eu posso ter diferentes estações. E aí o ideal é que as estações tenham uma distância maior, né? Porque aí eu posso usar como réplicas de amostragem os pontos, e então elas são réplicas dentro da estação 1, réplicas dentro da estação 2 e réplicas dentro da estação 3. E aí isso eu posso usar como comparação, né? Então, se eu tenho algum interesse em ambiente, algum interesse em microhábitats, né? Em identificar alguma relação das espécies com o ambiente que elas vivem, com o ecossistema, eu posso ter diferentes estações. Tá? Então, isso já é pensando mais em uma pesquisa, mas não que, por exemplo, mesmo um observador, ele pode fazer isso. Então, uma dica aqui também é que se usar amostragem por pontos, né? Eu quero fazer pontos, é legal que cuide pelo menos uns 200 metros entre um ponto e o outro, porque isso, para as pesquisas, ajuda a indicar que a gente realmente está registrando outras espécies. E aí, inclusive, nas descrições, é possível que, por exemplo, eu vou fazer o ponto, vou me deslocar, durante o deslocamento eu vou também registrar essas espécies do deslocamento. Então, as espécies no deslocamento, eu faço uma observação, são deslocamento entre os pontos tais e tais. Que aí quem olha esses dados tem essa informação. E aí, a partir disso, a gente pode fazer estimativas também de distância a partir do ponto, né? Então, eu estou aqui no ponto, né? O ponto é um ponto fixo, o observador fica ali parado, né? Ele até pode se deslocar um pouquinho ao redor de onde ele está, para mudar de posição e ver melhor um bicho, mas a proposta é que ele não saia muito do local onde ele está. Tá? E eu posso fazer distância ilimitada, eu estou aqui e eu registro as espécies independente de quão distante elas estão comigo. Por exemplo, eu estou no interior, vou falar aqui de Chapecó, né? Estou no interior da Flona de Chapecó, e eu escuto um vanelo esquilensis, um quero-quero vocalizando. Ele não é um bicho de floresta, mas eu escuto. Se eu estou usando distância ilimitada, ele vai entrar na minha lista. Aí tudo depende. Se o meu objetivo era aves florestais, o ideal é que eu não use distância ilimitada.
O ideal é que eu use um raio fixo. Já vou mostrar uma imagem para vocês. Um raio fixo igual ao redor do meu ponto para contar as espécies, ou seja, eu não vou incluir espécies que estão distantes. Tá? Também, se eu quero, espécies florestais, eu não incluo nessa minha lista as espécies que estão sobrevoando. Eu posso estar no interior da mata e eu vejo um urubu de cabeça vermelha, de cabeça preta, sobrevoando. Eu sei que o habitat dele não é a floresta, desculpem, ele não está ali porque ele faz uso realmente da floresta, ele é um bicho de área aberta, então eu não coloco ele na minha lista. Né? O que eu, Eliara, faço em campo? Eu geralmente anoto todos os bichos que eu ouço, que eu vejo no meu ponto de amostragem. Mas eu anoto fazendo uma observação. Essa espécie era sobrevoante, essa espécie estava distante do meu ponto, né? Mais de 200 metros, mais de 50 metros do ponto que eu estou. E quando eu vou fazer as análises, eu excluo essas espécies, porque elas não são do habitat que eu queria mostrar. Por que eu registro elas? Porque eu sempre que estou no campo, eu não devo perder a oportunidade de registrar um bicho que apareceu. Tá? Então, eu acabo fazendo a anotação das espécies, mas essa é uma particularidade minha em campo. Mas eu tenho que fazer a anotação, né? Eu tenho que deixar claro que ela não é daquele ponto, se o meu objetivo é as espécies daquele ambiente onde o ponto está. Acho que tem perguntas, né? Podem... Só para fazer um paralelo, acho que até uma discussão que a gente estava tendo ontem, até o Guilherme acabou de comentar aí, né, que é o dos códigos, né, um dos códigos lá do eBird é aquele código de voo, né, que a gente estava falando porque que é importante indicar aquilo, que é justamente isso que a professora falou, né, às vezes a gente está numa floresta, né, eu dei o exemplo lá do Parque Estadual das Araucárias, né, um tapicuru passando voando todo dia pelo Parque Estadual das Araucárias, não é uma ave típica daquela floresta, né, mas se tu quiser anotar ele, indica que é uma ave sobrevoante. Para quem for ver isso, vai saber que não é uma ave típica daquele ambiente, né? Então, traduzindo para o eBird, né, é basicamente isso, né? Se atentar aos bichos daquela área que a gente está mostrando e sempre deixar claro, né, que se tem espécie sobrevoando ou muito distante de lá, anotar, né? O Marcelo Schmidt, de Araguá, acho que o Marcelo está aí, né? Uma coisa legal que eu acho é das observações dele, que ele sempre coloca, né? Esse bicho está vocalizando distante a noroeste, lá no morro do lado e tal. Então a gente sabe que é um bicho que ele está mostrando do quintal dele, mas escutou mais ao longe ali, e a gente sabe que não é típico dali pertinho, né? É mais de longe. Então esse cuidado é bem bacana, né? Da gente... por isso que a gente sempre fala, né, de detalhar bem as listas, né, descrevam onde é que estava, como é que foi e tal, isso acaba sendo um diário de campo, de observação, fica muito legal. Estava lendo o comentário ali de Itália Mágica. Sim, outro exemplo. Então, em amostragem por pontos, é um método que é bom que as aves não se movimentem muito, né? Porque se eu estou num ambiente que as aves se movimentam muito, a amostragem por pontos não funciona. Então, por exemplo, tem locais que não cabe tão bem. E o comportamento de uma espécie ou de um indivíduo pode interferir nos outros, né? Então, se eu tenho uma espécie lá que, se chegar, por exemplo, um predador, um gavião, né? Ele vai alterar com toda a comunidade de aves que estava ali no meu entorno e pode interferir na amostragem daquele ponto. Talvez, pensando em pesquisa, tá, gente? Talvez nesse momento seja melhor eu fazer esse registro de comportamento, fazer todas as anotações, o que aconteceu, e repetir a amostragem por pontos naquele local, né? Quando não tem a interferência de outras espécies, né? Quando uma espécie não interfere na dinâmica do ambiente. Aqui chegou no tempo que eu comentei com vocês, e inclusive eu fiz esse esqueminha, até desconfigurou um pouquinho, mas enfim. Então, o pesquisador ou observador de aves, né, ele fica no centro do ponto
E isso que o João acabou de comentar, então, usando, por exemplo, esse raio aqui, né, essa determinação, eu consigo dizer se o bicho estava ao meu norte, ao meu leste, ao sul, a nordeste. E quando eu crio círculos, eu estou aqui, né? Eu crio círculos ao meu redor, então, por exemplo, aqui. Essas são as espécies que eu registrei que elas estão a 50 metros de mim, ou a 30 metros de mim. E a gente percebe nitidamente que conforme vai aumentando a distância, eu tenho menos habilidade de detectação. Eu já vi alguns trabalhos, eu não usei isso ainda, mas eu já vi alguns trabalhos que eles fizeram o levantamento e eles foram registrando todas as espécies, independente da distância que elas estavam do pesquisador, e depois eles usaram um gráfico com capacidade de detectação. E aí fizeram um corte, quando chegou num local onde o gráfico mostrava que reduzia a capacidade de detectação bruscamente, eles não consideraram para as análises, né? Então, eles só consideraram as espécies que estavam mais próximas. E, inclusive, assim, ó, a minha percepção em campo é que a gente registra poucas espécies que estão a mais de 200 metros do nosso entorno, ou 100 metros do nosso entorno. E não é fácil, gente. Eu tenho um amigo ecólogo, ele não é ornitólogo, que ele fala assim, não, vocês devem ter um poder sobrenatural, porque vocês escutam o bicho e colocam na lista de vocês, está a 50 metros, está a 100 metros. Não, a gente não tem um poder sobrenatural. Na verdade, é uma estimativa da distância. Não é uma coisa real. Provavelmente a gente deve errar também, né? Mas a gente, por exemplo, quem é passarinheiro, que vai para o campo, sabe que com o tempo, eu estou aqui. Eu escuto um bem-te-vi vocalizando. Eu tenho uma noção se ele está a 30 metros de mim. Ou se eu estou escutando ele de muito longe, né? Então, é isso que vai fazendo com que a gente vá determinando as distâncias. Não é fácil para mim, tá? Eu não tenho facilidade também de dizer está a 30 metros, a 50 metros, né? É muito uma coisa aproximada. Tanto é que eu não trabalho com analisar, porque tem alguns trabalhos que fazem isso, eles analisam os bichos que estão a 50 metros, a 100 metros, né? Eu faço as minhas anotações, mas eu não faço análise separado por distância que eu estou do bicho. E aí o tempo, 8 a 20 minutos. Tá? Então, em ambientes temperados, é mais indicado um tempo menor, 8 minutos ou 10 minutos. Em ambiente aberto, porque também a gente pode fazer pontos ou transectos, por exemplo, nos pampas, nos campos naturais, não só em floresta. Então, em um ambiente aberto, também a gente reduz o tempo. 8 a 10 minutos é o tempo do ponto. Tá? No meio da floresta, se usa, em especial floresta tropical, se usa um tempo maior. Por exemplo, aqui no oeste catarinense, a minha percepção é que 20 minutos é demais. Mas o pessoal que trabalha nas florestas tropicais, eles têm o hábito de usar 20 minutos. Porque tem uma diversidade maior de espécies florestais, né? Ficar mais tempo no ponto, dá uma chance de registrar as espécies mais raras, né? Mas aqui no oeste, que é a área que eu trabalho, que a gente já está numa área, assim, indo para a área temperada, né? Na verdade, estamos numa área meio de transição entre tropical e temperada. 20 minutos é bastante. A minha experiência de campo é que depois dos 15 minutos já aumenta muito a chance de você começar a duplicar contagem, né? Fazer contagens duplas. Então, e eu vi também que o João indicou um pouco essa coisa do tempo, né? Talvez indicou um tempo até menor, né? E talvez áreas urbanas realmente o tempo tenha que ser menor, né? Como uma área aberta. Tá? Isso é um dado de literatura, é o dado que na pesquisa a gente usa, né? Então, não que não possa ser diferente, né? Acho que um pouco do que o João sempre fala. Cada um faz a amostragem como acha que é melhor, como se sente mais confortável. O importante é sempre ter, assim, ó, a natureza de dizer como a sua amostragem foi feita. Deixar claro, colocar na descrição como você fez a sua amostragem, né? Se
Se você levou mais do que 15 minutos, anotar que foram mais do que 15 minutos, não foram 15 minutos, né? Pode falar, João. Que bom que você trouxe isso, até uma ressalva e também falar, uma vez eu vi um comentário assim, ó, essa galera do eBird quer transformar a gente em pesquisador, né? E não queria fazer nada, não queria seguir os protocolos, estão tentando transformar a gente em pesquisador, né? Mas acho que todo mundo já entendeu, né, o modo que a gente conduz as discussões é algo bem leve e deixa todo mundo à vontade. E a gente está trazendo aqui não é agora tem esses índices, né, esses pontos e tal. É ótimo que a gente conheça isso, né? A gente que é ornitólogo tem mais contato, mas, por exemplo, vocês observadores não é que precisam fazer isso, né? Isso é bem complexo, na verdade, e até a gente tem dificuldade, né? Mas que pelo menos entendam, né, como funciona e tal. E mais uma vez, né, a gente não quer transformar ninguém em pesquisador, mas tem esse meio de campo, que é a ciência cidadã. Então, eu acredito muito nisso, né, e por isso que esse grupo ele é dedicado a ter essa troca de experiência, né, entre pesquisadores e leigos, observadores. No caso aqui, a galera não é mais leiga, né? Tem gente que entende muito. Então, deixar essa ressalva, assim, até para quem vai assistir depois a live, né, é importante, que vai ter um monte de gente de diferentes conhecimentos assistindo, que não se sinta pressionado de, meu Deus, eu tenho que aprender tudo isso e transformar a minha observação de aves nessa loucura. Não, não é isso, né? Continue fazendo do jeito que você se sentir mais confortável, mas entenda que se você quiser contribuir com a ciência cidadã, né, tem algumas coisas que são muito importantes, né? E o que você usufrui, por exemplo, aqueles mapas lindos de migração, aquelas mapas de distribuição, índices de abundância, até coisas pontuais como, qual por cento é a chance de eu encontrar tal espécie em tal lugar, lá no eBird, vem tudo dessas observações que são feitas, né, com esses protocolos, ressalvas, né? Então, por exemplo, os pontos fixos aí de abundância nada mais são que listas estacionárias no eBird, né, que tu fica paradinho e conta. Os trajetos e transectos nada mais são que a contagem de percurso, faz uma caminhada e conta. Então, não se sintam pressionados, né? E é muito importante, professor, você trazer isso, né, para a gente juntar esses dois mundos, né? Entender, quem quiser contribuir com isso, ótimo, né? Mas, se não, só conheça pelo menos, né? Então, obrigado aí por trazer essa discussão tão rica. Então, mais tempo, mais detectação de espécies raras. Mais tempo, mais chance de um mesmo indivíduo ser contado 2 vezes, né? Isso que a gente precisa considerar. Eu até coloquei eu coloquei uma fórmula, eu acho que só. Né? Que, não sei se eu falei que esses pontinhos vermelhos que eu coloquei ali no raio de detectação, por exemplo, onde foi registrado um bicho, né? E aí, o que a gente faz, né? Então, quando eu falei antes que nós usávamos, a gente cuida para não falar em indivíduos quando nós usamos transectos e pontos, isso na pesquisa, porque a gente diferencia isso do censo, que o censo é literalmente a contagem de todos, né? Então, a gente usa número de contatos, né? Número de contatos que eu tive com uma espécie. Vamos pensar aqui, pica-pau de canela, né? Drycops galeatus. Quantos contatos que eu tive com essa espécie, eu divido isso pelo meu número de amostras. Por quantas amostras eu fiz. E aí, isso vai me dar um valor, que é um índice, que é o índice pontual de abundância. E eu trabalho, e na pesquisa, a gente trabalha com isso daí, com esse valor, em vez de trabalhar com, eu vi 3 pica-paus. Eu vou trabalhar com o índice pontual de abundância do pica-pau, é esse. Tá? É uma fórmula bem simples, dá para usar no Excel tranquilamente, né? O Excel faz facilzinho essa fórmula para a gente, não é assim difícil. Num primeiro momento parece difícil, mas não é, tá? É bem tranquilo fazer o índice. Então, só para dizer assim que, e esse índice pontual de abundância,
ele pode ser feito, por exemplo, a partir de listas de eBird, né? Dá para fazer alguns cálculos de índices de abundância a partir das listas do eBird. Se elas forem elegíveis, né? Se elas estiverem numa condição de serem usadas. E aí, vamos para os censos, então. Então, falei um pouco o que é mais amostragem, né? E para aquelas amostragens tem várias contas, vários cálculos que podem ser feitos, né? Então, eu procurei não trazer tanto a história dos cálculos. Tá? Os censos. Então, o censo de espera. O censo de espera, ele está descrito na literatura como uma... E eu já coloquei papagaio de peito roxo aí, porque eu vou entrar bem como nós usamos o censo de espera, tá? Talvez esse é o ponto assim, que eu vou falar mais de como nós estamos fazendo. E em um outro momento eu posso trazer exemplos sobre amostragem por pontos ou transeptos, né, de pesquisas que a gente fez em alguns locais. Então, o censo de espera, ele é uma contagem total. Ou seja, eu tenho o objetivo de contar todos os indivíduos. Não significa que eu vou contar certo. Nós já percebemos que não, que a gente não consegue contar bem certo. Eu só vou poder usar, considerando isso, que eu tenho que fazer a contagem total, eu só posso utilizar em uma área. Eu não consigo fazer essa contagem, por exemplo, na floresta. E eu tenho que trabalhar com uma população de cada vez. Eu não consigo fazer essa contagem para várias populações ao mesmo tempo. Então, eu vou lá selecionar qual população eu quero trabalhar e eu vou fazer a contagem daquela população. Em um outro momento, eu posso fazer de outros bichos, tá? É bem difícil para os bichos que são móveis. Ou seja, é bem difícil para as aves, né? Censo funciona muito mais para bichos que se movimentam menos do que as aves. Tá? Por isso, tem pouquíssimos trabalhos com censo. Pouquíssimos mesmo. São poucos os bichos que se usa censo. Em dormitório, geralmente a gente vai usar em dormitórios, em ninhais. Tá? Por que nesses locais? Porque quando os bichos chegam para dormir, ou quando os bichos estão em um ninhal, eles estão agrupados em um determinado local, eu consigo chegar e fazer o censo. Tá? Historicamente, hoje eu quase não vejo mais pesquisas desse nível, mas historicamente haviam censos de bichos de lagoas, por exemplo, que as pessoas chegavam e elas soltavam uma bombinha na lagoa. E aí todos os bichos da lagoa voavam e contava quantos. Então conseguia-se fazer o censo. Era um método utilizado, né? Hoje um método desses com certeza não entra dentro das boas práticas, tá? Então hoje não se faz mais levantamentos, censos dessa forma. Então, a gente, quando começou a estudar com o papagaio, e agora eu vou falar um pouquinho do papagaio, porque é um amor esse bicho. Tá? É um bicho que eu tenho me dedicado a trabalhar, e eu preciso deixar aqui registrado que eu tive já diferentes estudantes de iniciação científica que trabalharam com esse bicho comigo. Mas a Viviane, que é a autora dessa foto, a Viviane Zulian, hoje ela está fazendo um pós-doc na Carolina do Norte. Ela foi minha aluna de iniciação científica, fez o TCC com os papagaios. Ela foi fazer mestrado na URGS e ela levou os papagaios junto com ela. Eu orientei o mestrado dela, ela fez doutorado, hoje ela está na Carolina do Norte. Hoje ela está trabalhando com peixes, não com papagaios, né? Mas ela está usando a técnica que a gente usou aqui e as análises, em especial que a gente usou para o papagaio de peito roxo, para trabalhar com os peixes. Então, eu tenho que voltar sempre para outra telinha para passar, né? Eu trouxe umas informações assim, porque eu acho que história natural e conhecer um pouquinho é bem importante. Tá? Então, é a Amazona vinácea, essa espécie. O primeiro indivíduo coletado no Brasil foi coletado por um príncipe, esse Maximiliano de Wild, da Alemanha. Ele esteve no Brasil entre 815 e 817, então foi a primeira coleta. Esse bicho está no Museu de História Natural, Museu Americano de História Natural, Nova York, e ele foi coletado no sudoeste baiano. E essa espécie ela chamava Pistacus vinaceus, tá? Vinaceus.
Não era Amazona vinácea o primeiro nome da espécie. Então, para a gente saber um pouquinho desse bicho. E aqui tem um relato, né? Eu não tenho a fonte, né? Não tenho a pessoa que relatou, ele está em diferentes autores, né? Eu retirei desse Silveira. Ao cair da noite, se retiram saltando gritos na parte mais alta da floresta que escolhem para passar a noite. O caçador, então, não tem mais que esperá-los ou procurá-los, para ter certeza de alguns tiros felizes. Então, os relatos históricos, eles são assim, isso vai demonstrando um pouco a quantidade de bichos que foram retirados da natureza. Fraiburgo, no Rio de Janeiro, em 1827, o suicídio mais comum ou ainda o pássaro mais comum. Então, se a gente conversar com alguém, né, com certeza hoje não é assim. White, na Argentina, se alimentavam nos cultivos de laranja em número incríveis. Omberg, na Argentina, como White, tenho achado em Misiones em quantidades enormes, ou milhares. Bertone, na Argentina, amplamente distribuída em ambos os lados do rio Paraná. Auês, na Argentina, os papagaios de peito roxo escurecem os céus em bandos de milhares sobre o rio. E aí, eu já estive em campo aqui no oeste, na cidade de Quilombo, na cidade de Quilombo, mas também de São Domingos, que eu ouvi relato das pessoas, esse dos rios, eu ouvi em São Domingos, um morador que falou, antigamente, no final da tarde, eles sobrevoavam o rio, e o rio ficava verde, né? A passagem sobre o rio era verde, de tantos papagaios que nós víamos aqui na região. Então, quando a gente vai para o campo, assim, fala com pessoas com uma idade mais avançada, a gente ouve alguns relatos assim. E aí, o que é importante eu saber? Tipo charão, isso aí mesmo, uma loucura. O que é importante que eu preciso saber, né? Para fazer os censos. Então, foi importante a gente saber. Bom, eles usam um dormitório coletivo. Eles dormem em araucárias, em eucaliptos, em pinos, em gerivá, que é o coqueiro, em cedro. Percebam que são árvores de porte alto. Eu nunca vi eles dormindo em gerivá. O que eu mais vejo é em araucária. É o mais comum que eu vejo aqui no oeste catarinense. Importante saber que eles nidificam em cavidades, então eles não fazem ninhos, eles nidificam em cavidade. Isso me dá um indicativo bem importante. As florestas, por mais que a gente pode estar, estamos recuperando áreas degradadas. Gente, para o papagaio isso não funciona. Porque o papagaio precisa de floresta que tenham árvores antigas, árvores que tenham ocos, locais que o bicho pode reproduzir. Porque o que eu tenho percebido, que não é local para dormir, que não é local para se alimentar. Esse bicho, ele tem um limitante que é cavidade para nidificar, tá? Que é local para nidificar. Vocês andam pelas matas também, vocês observem, quando vocês estiverem pelo campo, tentem olhar para as árvores e ver quantas árvores têm cavidade como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Essa foto nós fizemos aqui no oeste, né? Era um bicho que estava nidificando nesse oco, mas não foi uma nidificação de sucesso. Provavelmente um tucano, um ranfastos de colores, tucano de bico verde, predou esse ninho. A gente não viu o dia da predação ou o momento da predação, acredito que não estávamos no campo, mas ele, depois de algum tempo que nós estávamos monitorando, o ninho foi abandonado, né? E a gente viu muitos ranfastos no entorno do ninho, então que foi uma predação por ranfastos. Mas a gente já viu predação por abelha, especialmente abelha africana, né? Elas invadem, não é que elas predam o papagaio, mas elas invadem a cavidade para fazer a colmeia e elas ferroam tantos os bichos, né, que eles morrem, inclusive adultos, né, inclusive os adultos sofrem. E aí a gente tem... e uma outra coisa, assim, que foi a questão do tamanho populacional também.
Então, 2009, no Brasil se falava que tinha de 1.500 a 2.000 indivíduos, no Paraguai 220, na Argentina 253. Olha a diferença dos relatos anteriores, que eram aos milhares. Tá? E aí nós lá em 2011, né, a gente... Não, acho que foi em 2009, eu ouvi mais de contagem mesmo. Então é um número que eu contei, né? É um número de campo que eu contei. E o conservacionista é aquele que eu desconto, se eu fiquei com alguma dúvida, eu desconto o bicho. Tá? Eu falei do estiva, porque nesse dormitório em Guatambu, a gente tem uns 7 ou 8, hoje nós sabemos, claro, isso, né? Uns 7 ou 8 estiva que vivem nessa região. E raramente eles dormem com os Vinassia, né? Geralmente a gente não vê eles no dormitório dos Vinassia, mas a gente já viu algumas vezes, tá? Então a gente toma esse cuidado. Ok, e aí nós desenvolvemos esse método ainda antes da Viviane ir para... Logo que nós começamos a contar os papagaios, em 2011 a gente desenvolveu. Quando a Viviane foi para o mestrado, a gente começou a pensar em estimativas de erro. Por quê? E daí duplicamos os contadores. Em vez de ter 3 pessoas no campo, a gente vai em 6 pessoas. Então, eu coloco 2 pessoas nesse ponto, 2 nesse e 2 nesse. E essas 2 que estão aqui, elas não se conversam, porque elas têm que fazer uma contagem independente das outras 3. Então, elas fazem uma contagem independente. E aí, a gente vai acabar o campo e a gente vai ter 2 dados para pernoite nesse dormitório. Se nós voltarmos de manhã e a gente repete isso de manhã a gente vai nos mesmos pontos e a gente conta quantos papagaios saem do dormitório. E a gente tem 2 contagens de manhã de novo. Assim, nós temos réplicas de contagem e a gente faz a estimativa de erro. E nós já conseguimos fazer no Oeste Catarinense isso por alguns anos, né? A gente tem um artigo publicado com esses dados. E aí, com a nossa estimativa de erro, a gente fez um trabalho em conjunto com pesquisadores de outras regiões, inclusive com os pesquisadores do papagaio de peito do papagaio charão, a professora Nêmora, o professor Jaime, e também da Argentina, do Paraguai. A gente usou os dados e a estimativa de erro que nós fizemos aqui no Oeste, a gente usou ela nos dados de outros pesquisadores que não tinham réplica nos números. Porque entendemos que, imagina, estarem 6 pessoas no campo, a gente precisa ou um carro com mais locais, ou 2 carros para cada vez que a gente vai. A gente tem 10 dormitórios, a gente precisa de 6 pessoas com o mesmo horário, o mesmo dia de disponibilidade para ir para o campo. A gente precisa treinar essas pessoas, né? Minimamente elas precisam ter uma noção da contagem dos papagaios. Então, vejam que eu imagino que para o eBird é bem difícil isso funcionar, né? Se fosse pensar para o eBird assim, né? Mas a gente, então, qualificou o censo nesse sentido. Né? A gente se baseou na descrição do censo, aquela que eu comentei com vocês lá no início, e fez essas adequações para os papagaios de peito roxo. Bom, quanto aos números, que foi outra... Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida sobre essa contagem? Que acho que era uma grande curiosidade, né? Eu não sei se eu fui bem clara. Não, eu entendi, mas eu estou até surpreso e parabenizo, porque é um trabalho, eu acho que eu nunca tinha visto, assim, tanto empenho, né, e, claro, as contagens, cálculos e tal, eu já li os artigos, né, inclusive o último, acho que trouxe a nova estimativa de números, que acho que vai falar para o Roberto também, mas eu fico imaginando o trabalho de campo disso, é bizarro, assim, parabéns. Não sei se os observadores entenderam todos, mas que fantástico. Acho que entenderam, né? Estou vendo ali, está bem claro. Agora, vou voltar um pouquinho, porque aí lá em 2011, então, a gente, quando encontrou o dormitório, foi para a IUCN, né? Ver distribuição, né? O que tinha de distribuição desse bicho. E o mapa da IUCN era assim, extinto nesses pontos vermelhos e provavelmente residente nessas áreas amarelas, né? Então aqui eu vejo que ainda tem um pouquinho na Argentina, no Paraguai, né? Que são aqueles números. A distribuição
do oeste do Espírito Santo ao norte do Rio Grande do Sul. E vejam que aqui, ó, o oeste catarinense não tem registro, né? Ele não tinha ocorrência do papagaio, né? Então não existia o bicho. E aqui mostrando então um mapinha um pouco mais limpo, né? Que é o dado de 2011. Então vejam que essa porção aqui do oeste não tinha registro dos bichos, né? 2 registros ocasionais, né? Um desse trabalho que eu falei para vocês. E aí 2006 ainda, e Azevedo, daí tinha um registro, e Ghisoni, um registro em 2008, né? E a região se encontrava fora da área de distribuição de uma espécie mapeada pela IUCN. E esse dado ainda em 2017 ainda estava assim, ainda não tinha sido atualizado. E aí a gente foi ampliando os esforços. Então, depois desse de Guatambu, eu fui fazer um trabalho em Palma-Sola, um trabalho de inventariamento, era um projeto aprovado pela FAPESC. E aí registrei papagaio de peito roxo lá, encontrei dormitório, né? Estava fazendo o inventário e mesmo assim a gente localizou o dormitório do papagaio de peito roxo lá. Depois eu fui coletar alguns dados em Água Doce, aí identifiquei, na verdade, ouvi vocalização de papagaio de peito roxo nesse campo. Fui num campo especial, só para procurar os bichos a partir do local onde eu tinha ouvido vocalização. Fiquei lá à noite, fui de manhã de novo, encontrei outro dormitório. E aí a gente começou, né? Não, se tem esses 3, devem ter mais, né? Então já sabíamos 3 dormitórios. E aí a gente conseguiu o recurso e a gente começou... Água Doce aqui, desculpa. E aí a gente começou a procurar por mais locais e foi ampliando, né? E aí a gente inclusive usou ciência cidadã, no sentido assim de ir para as plataformas, ver se tinha algum registro, de ir para os municípios e perguntar para as pessoas, né? E hoje, então, nós trabalhamos com 10 dormitórios. Né? Esse dormitório de Lebon Regis, que é esse que está um pouquinho mais distante, ele, na verdade, ele é um local de trabalho da Nêmora e do professor Jaime também, mas a gente, como ele faz parte do território do Oeste, né, e ele estava naquele território de área de não distribuição, quando a gente faz as análises, a gente geralmente usa os dados juntos daqui, desse dormitório de Lebon Regis. Mas ainda nos incomoda, né, por exemplo, porque tem bichos em Misiones, né, então, e essa porção aqui? Tem dormitório, não tem dormitório, então é a área que a gente ainda precisa investigar, né? Ou mesmo aqui, ó, em todo esse espaço aqui, devem existir outros dormitórios entre meio a toda essa área aqui. E eu preciso falar que tem um projeto de reintrodução de papagaio de peito roxo. A gente não conta em Ponte Serrada e Passos Maia, porque é uma área onde tem uma reintrodução. Então, no plano de manejo dessa unidade de conservação, que é o Parque Nacional das Araucárias, foi identificado que, historicamente, existia Amazônia vinácea lá e no plano de manejo não foi registrado. Então, foi sugerido que fosse feita uma reintrodução de papagaio de peito roxo nesse local. Então, tem um projeto de reintrodução do papagaio nessa área. A gente não considera nos nossos estudos por ser uma população reintroduzida. E também, por tudo que eu já tenho conversado, assim, com quem trabalha nesse projeto, eles não têm um dormitório coletivo, então a gente não se sabe o que acontece exatamente com os bichos que estão ali. Tem monitoramento, eles conseguem acompanhar alguns indivíduos, mas eles não acompanham um dormitório coletivo que queria nos potencializar uma contagem. E aí foi, né? Então, depois de 2011, a gente participou de um projeto que era a contagem nacional e mundial da Amazônia vinácea, né? Os dados de 2015, a população mínima no Brasil foi 2.857, considerando a Argentina e o Paraguai, então ia lá para 3.133. Vejam que menos, olha o que acontece. Na estimativa da IUCN, tinha mais na Argentina e no Paraguai. As contagens atuais mostram menos nesses 2 países e tinha menos no Brasil e as contagens mostram mais no Brasil. Então, a gente poderia ou não estar levantando, não ter conhecimento da população no Brasil, ou realmente no Brasil a população ampliou um pouco, considerando os dados de 2009.
Aí 2016 já foi um pouquinho maior, também foi no projeto de contagem mundial. Aí 2017, eu coloquei de alguns anos, assim, né? 2017 a gente chegou no Brasil já a 4.057 indivíduos. E 2019 foi no Oeste, só no Oeste, foi o ano que a gente, desde então, foi o ano que a gente mais contou no Oeste catarinense. Olha, aqui no Oeste tinha 1.896, aí 1.930 em 2019. E 2020, 2021 a gente não fez boas contagens, né? Porque pandemia, a gente não conseguiu equipe para fazer, a gente até tem algumas contagens, mas elas são um número menor do que 2019. E 2020, e que daí para nós não é um número real, né? Por falha de campo, de contagem, e não pela população ter reduzido. 2022, então, 2.200 a gente contou esse ano. Tá? E esse é um mapinha que mostra, então esse mapinha está mostrando de diferentes regiões, tá? Pensando a nível de Brasil, né? Então o tamanho dos círculos, eles determinam a quantidade de indivíduos contados, né? Então a gente percebe claramente, né? Tem uma maior população nessa região aqui, né? Então, que são as áreas que têm as maiores populações, né? E aí a gente tem que... e as estimativas, então, a partir disso, né? Porque uma coisa é o que a gente conta no campo e a outra é a estimativa populacional, considerando... A estimativa é feita considerando o nosso erro de campo, né? Que daí a gente conseguiu padronizar, ou seja, ter um número de como estimar erro de contagem no campo a partir das duplicagens de contagem. Então, a nossa estimativa é em torno de 8.000 indivíduos de papagaios, né, na região. A gente pode ir lá, pode falar. Professora, então o número mais atual que a gente tem é entre 8.000 e 9.000 papagaios no mundo inteiro, né? Uhum. E dá para dizer, então, que Santa Catarina, as populações de Santa Catarina são as mais numerosas do mundo? Sim. Uhum. Ou a gente ainda... ou todos, por exemplo, as contagens do Paraná, do Rio Grande do Sul, né, que provavelmente são as que também são mais numerosas, né, pelo que mostrou ali, tudo isso foi corrigido com esses cálculos de vocês, né? Então dá para dizer com certeza que Santa Catarina é a área com maior concentração de papagaios de peito roxo. Sim. Uhum. 50%, olha só, mais ou menos 25%. O que é importante? Assim, eu estou falando do Oeste, né? O Oeste, até 2011, tinha 2 registros ocasionais de papagaio de peito roxo. Hoje, a gente tem registro de 25% da população. 2.200 papagaios contados no campo. Então, é 25% da população, mais ou menos. Tá? E aí, considerando a população ali de Lages, né, dessa região do Planalto ali, e Urubici, Urupema, nós temos 50% da população de papagaio de peito roxo está no estado de Santa Catarina, mundial. Essa informação é fantástica, né? Uhum. Então, isso depende muito aí dos esforços de conservação dentro do estado, né? Então, os órgãos de meio ambiente, ornitólogos, observadores de aves, daqui a gente tem uma responsabilidade muito grande com esse bicho, né? Guilherme? Boa noite, professora. Essa concentração de papagaios em Santa Catarina teria uma relação com a floresta de araucária estar mais preservada aqui do que em relação aos outros estados, como Paraná e Rio Grande do Sul? Sim, a gente acredita que sim. E, inclusive, claro, a gente não sabe disso assim para o papagaio de peito roxo. Se, por exemplo, aquele fato de não ter dados no Oeste era um fato de que as pessoas não encontravam, não tinham registro dos dormitórios, não sabiam onde os bichos estavam, e aí a contagem era muito esporádica de ver um ou outro indivíduo sobrevoando e não ver grandes populações, ou realmente não tinha bicho nessa região, e os bichos, como diminuiu a araucária em outros locais, os bichos começaram a mudar a sua área de distribuição geográfica. Charão, que é um bicho estudado há muito mais tempo,
que é um papagaio, né? Professora Neumann, professor Jaime, eles perceberam, o charão desapareceu do Rio Grande do Sul em determinado momento, porque era uma espécie endêmica, ela só ocorria no Rio Grande do Sul. E aí eles foram atrás desse bicho, né? Eles foram acompanhando para o local onde o bicho voava, eles foram indo, e descobriram que as populações do Rio Grande do Sul, no período da produção do pinhão, elas migram para o estado de Santa Catarina. Hoje, Rio Grande do Sul não tem população de charão no período da produção do pinhão. Os bichos vêm todos para alimentar na região ali de Urupema, Urubici, Lages, São Joaquim. Então, pode ter acontecido alguma coisa assim com o papagaio de peito roxo também, só nós não sabemos, e eu acho que essa informação a gente nunca vai ter. Né? Ou pode ser só falta de conhecer também, porque, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, olha só, Santa Catarina em 2015 contou 1.500 bichos, né? E o Oeste aqui em 2015 deve ter contado uns 400, eu acabei não colocando dado específico, mas se eu não me engano, não passou de 400 bichos em 2015. Hoje nós contamos 2.200. Mas não é, não é porque em 2015 não tinha 2.200. Acho que é porque nós não conhecíamos os dormitórios. Nesse período, assim, ó, de 2015 para cá, só aumentou o nosso número porque a cada ano a gente consegue a gente descobre, quer dizer, nos últimos anos a gente não descobriu mais novos dormitórios, né? Mas a gente aumentou o número de bichos no Oeste porque a gente descobriu novos locais onde que o bicho utiliza. Agora, o que nós precisamos ainda, assim, é um sonho, é um desejo, é encontrar, na verdade, é ter recurso para colocar GPS nesses bichos. Porque a gente não sabe, assim, se os do Oeste de Santa Catarina têm algum contato com a Argentina, se a população de Água Doce tem algum contato com a população de Abelardo Luz, se nós percebemos números diferentes. Às vezes a gente vai num dormitório, não tem nenhum bicho no dormitório. A gente vai num dormitório e tem 100. Um mês depois a gente vai no dormitório e tem 400, né? Quais são os bichos, de onde eles vêm, de que outros dormitórios eles vêm? Eu esqueci de comentar. Quando a gente faz os censos, a gente tenta fazer num período mais curto possível, que é, por exemplo, esse ano a gente fez no final de maio. Então, por que isso? Porque se eu contar um dormitório em janeiro e outro dormitório em abril, nós temos uma desconfiança que tem alguns dormitórios que os bichos saem de um dormitório e vão para outro dormitório em algum período do ano. E que isso é determinado pelo recurso alimentar disponível. Então, por exemplo, se a gente conseguisse marcar esses bichos por GPS neles e acompanhar o deslocamento, só que como são 10 dormitórios, em 10 locais diferentes, a gente não pode usar o colar, né? A gente precisa de um GPS que nós recebemos a informação via satélite. A gente precisa pôr um GPS nesses bichos, de preferência também carregável ao sol, porque um problema dos GPS é que acaba a bateria e você perde contato com o bicho. Então, GPS carregável que carrega no sol, né, com bateria que carrega no sol, que a gente recebe os dados por um software, que a gente não precisa ficar acompanhando os bichos em campo. Ainda tem bastante coisa para ser feita na região. E pode falar, Guilherme. Então, essa história do GPS seria muito interessante, né? Porque, como a gente vê com conservação de aves migratórias, né, a conservação de uma espécie ela não depende apenas do local, vamos dizer, onde a espécie se reproduz, mas sim também nas suas áreas de invernada e assim por diante. Então, se a gente conseguisse entender quais os deslocamentos que o papagaio faz na sua área de distribuição, em determinados períodos, seria primordial para a conservação dessa espécie, né? Porque daí poderia conseguir transformar em ações de conservação mais globais ali, envolvendo até outros países e assim por diante, né? Sim. E é muito bom. Ai, nossa, Guilherme, eu faz muitos anos assim que eu desejo. A gente ainda não conseguiu. Na verdade, tem um outro dificultador, né? É muito difícil capturar os bichos adultos. E eu também acho que é muito estressante capturar os bichos adultos, né? Eu não gostaria de trabalhar com captura de bichos adultos. Então, a gente também tem uma outra coisa, que é descobrir ninho
e esses ninhos, acompanhar esses ninhos, e é bem difícil descobrir ninho também, né? A gente tem o nosso esforço, tem o esforço da professora Nêmora, do professor Jaime, que também procura um ninho desses bichos. A gente até hoje tem poucos ninhos que a gente conseguiu monitorar. E marcar, daí pôr o GPS nos filhotes, né? Acho que é o que seria menos invasivo, sabe? Porque imagine para capturar um papagaio, né? Que é um bicho que voa alto, que é um bicho que se estressa. Eu tenho uma sugestão, pode ser meio doida, mas uma vaquinha virtual seria interessante. Eu colaboraria. Ah, que legal. E, bom, agora fugiu. O que é? Queria colocar também meu sítio à disposição ali, porque eu acho que a população ali, Amazônia Vinácea, da região de Bom Retiro, da Caneleira, não está sendo bem estudada, está sendo subdimensionada. Eu acho que Vinácea, em Bom Retiro, na Caneleira, tem mais que em Urubici, pelo que eu tenho observado nos 20 e poucos, 30 anos que eu ando por ali, né? Mas tudo bem. Não, a outra pergunta eu queria saber. É interessante, vou até aparecer o vídeo aqui, estou meio velho e feio já, mas é interessante, por exemplo, fazer aquelas, no nest box, que eles chamam, né? Aquelas caixas para os papagaios nidificarem, porque na Caneleira ali tem vários ocos de ninhos ali, né? Eu ando muito no mato, assim, eu não me considero birder, né? Eu sou só naturalista e tal, mas tem algumas espécies ali, tipo o Pionus, parece que nidifica ali também, eu já vi ninho, o cuiu-cuiu e a Amazônia vinácea, né? Então seria interessante fabricar essas caixas e colocar agora no começo da quadra reprodutiva, agora setembro e tal, não? Sim, talvez até um pouco antes, né? Porque sim. Final de julho e agosto, eles ainda não estão naquela coisa de reprodução, mas eles estão limpando as cavidades, né? Eles limpam as cavidades para daí depois fazer a cópula, né? E aí começar a postura. Então lá em setembro, daí eles já estão mais usando as cavidades, já iniciando o processo de postura. Mas eles já organizam a cavidade em agosto, assim, final de julho e agosto, a gente já vê um número bem pequeno nos dormitórios, porque aí eles saem dos dormitórios, tanto é que nesse período a gente não conta eles, porque eles saem dos dormitórios e ficam espalhados, então a gente não vê mais aglomerações de papagaios nesse período. E as caixas, elas são bem interessantes, elas demoram para ter resposta, porque os bichos precisam se habituar, eles precisam confiar, né? Eles não podem... não é uma você, instalei, e assim, instala 200 caixas, daí, sei lá, daqui 4, 5 anos vai ter 2 sendo usadas pela Vinácea, né? Umas quantas por abelha africana, outras por papagaio, por pica-pau, outras por maitaca, né? Por tucano, dependendo da abertura ali. Mas tem muitas espécies que usam cavidades, né? Mas eu acho que as caixas, elas são super positivas. A única coisa é que sempre quem for instalar caixa tem que ter essa consciência, assim. Instalar caixa é um projeto de longa data, né? Para ter respostas. Eles demoram um pouquinho para usar. Sim, podemos. João. Professora, eu ia falar, acho que tá super interessante, né? Acho que a gente ficaria muito mais tempo falando e dá para ver pela tua paixão por esses bichos que tu também ficaria. Mas só por uma questão que a gente disponibiliza o conteúdo, né? E o nosso colega e o Guilherme que edita e tal, então para não ficar um negócio muito longo, tá? Talvez a gente terminar, o que você acha? Eu vou só comentar então, e vou mostrar um videozinho. Na verdade, eu não trouxe vídeo dos papagaios, né? Porque eu imaginei que a gente iria. Mas, bom, e aí tem outros bichos, assim, bem interessantes, né? Em outro momento, talvez possa comentar. Eu não sei se todos já tiveram oportunidade de ver. Por exemplo, a garça vaqueira, Bulbulus ibis, e Prognica libia, que é a andorinha grande, são bichos que podem ser utilizados censos para fazer essas contagens, porque são bichos que usam dormitório. E aqui no oeste a gente tem visto dormitórios enormes de garça vaqueira. Eu já fui em dormitório com 6 mil indivíduos. E essa andorinha grande tem um dormitório no centro da cidade de Chapecó com 9 mil indivíduos. Tá? Então, vou só deixar rodar um pedacinho do vídeo, ver se...
para vocês terem uma ideia. E essa é um dos bichos que eu não consigo fazer contagem, tá? Eu já tentei várias estratégias. Quando eles chegam para o dormitório, é muito bicho, eles são pequenos, eles se misturam muito, tá? É impossível. Gente, isso era na avenida principal de Chapecó, em frente ao Banco do Brasil. Infelizmente, hoje elas não estão mais nesse local, elas estão perto do terminal rodoviário, fazendo a pernoite. Mas é um dormitório coletivo antes delas migrarem. Então, elas usam esse dormitório mais ou menos do início de janeiro até meados de maio e depois migram para a região norte e nordeste. Tá? Então, foi só para... Hoje, quando eu estava preparando, pensei que dar só um spoiler, né, de outros bichos de populações assim, que eu tenho interesse em contar, em fazer estimativas. Então, é uma população bem complexa. Quero ver os números rivais. Eu acho que eu nunca coloquei, né? Eu tenho que me policiar para colocar. A minha estimativa é 9.000 bichos, tá? Essa estimativa eu fiz usando um pouco... Acho que teve alguém um dia ali no grupo que colocou uma foto com círculos amarelos, né? Contando os bichos. Mas eu faço essa estimativa... É uma estimativa com erro, com certeza, mas eu fiz a estimativa muitas vezes. Outras pessoas fizeram também, já estimulei a fazer. Quando elas estão sobrevoando, aqui elas já estavam pousando. Antes elas pousar, elas sobrevoam no céu. E aí conta uma porção, sei lá, conta um grupinho de 100. Bom, então uma mancha assim tem mais ou menos 100. 2 manchas tem 200. Então, uma mancha desse tamanho tem 500. Quantas manchas dessas eu vejo no céu? Né? A estimativa é 9.000 indivíduos. Tá? Eu comecei a monitorar isso em 2013. E em 2013 a estimativa eram uns 3.000 bichos. Então, esse dormitório com certeza é uma ampliação de indivíduos, né? É uma espécie generalista, é uma espécie de área aberta, é uma espécie que tem aumentado a população. Tá? Então, eu vou acabar assim, teria mais alguma coisinha nos slides, mas acho que foi bem produtivo. Quando vocês desejarem, se vocês gostarem em um outro momento, né? Eu posso fazer... uma só das andorinhas, por exemplo, ou uma de algum outro método, né, com exemplos, né, porque hoje eu acabei só trazendo um pouco dos exemplos de amostragem, porque o João me falou para falar um pouquinho mais geral das técnicas, né, mas a gente pode talvez trabalhar com outras técnicas. Tá? Espero que seja produtivo para vocês, espero receber muitas informações sobre papagaio de peito roxo. Né? Obrigada, gente, pelos parabéns que eu estou vendo ali no chat. Vocês são ótimos, me inspiram. Guilherme, Fábio. Muito obrigado. Acho que fica essa mensagem também, né, para todo mundo de ficar de olho aí nos papagaios, né? Acho que a ciência cidadã, ela tem essa força, né? Aquele artigo que eu vi que vocês fizeram estimativas, usaram bastante também os dados do eBird e do Wikiaves, né? Então, às vezes uma simples observação aí que o pessoal acha que não está contribuindo é usado para algo tão grande que vai, né, gerar aí uma informação que vai ser usada pelo governo para tentar proteger esses bichos, né? Então, parabéns demais, assim, foi fantástico. Eu fiquei muito feliz de ver que tu acompanha o grupo, né? Tu não comenta muito lá, mas sabe de tudo que está acontecendo. Então, que bom, assim, ter essas pessoas, né, junto da gente para estar trocando ideia, né? Acho que essa ação é justamente para isso, para a gente se conhecer, para a gente criar essa rede de conexão, de ajuda, né? Então, Eliara, muito obrigado, e já que tu te disponibilizou, a gente vai usar aí teus conhecimentos outra vez, com certeza, tá? Obrigadão. João, deixa eu te falar assim, é que eu não consigo acompanhar em tempo real o grupo. Então, quando eu vejo, vocês já responderam várias coisas, porque eu tenho... Guilherme, acho que você pode parar a gravação, né? Eu tenho uma criança pequena, e aí um turno do meu dia eu me dedico a... Aqui em Rio do Sul tem uma localidade aí que é a Serra Pinheiral.
é uma área muito grande de araucária, mas é araucária plantada. Só que é araucária velha, já são árvores já adultas, produzindo tudo. E me chama muita atenção, porque nunca se viu um papagaio ali e nunca se viu uma gralha azul. E outra coisa que chama a atenção é que em Presidente Getúlio, que é próximo, os papagaios de peito roxo, eles visitam os beirais das casas, inclusive nidificando já. O pessoal de lá diz, não, Miguel, aqui ele tem loteamento e tem essas casas de madeira, eles fazem o ninho no beiral. Eu disse, cara, eu não acredito nisso. Não, Miguel, aqui é... Eu não sei se provavelmente foi alguma soltura que eles se adaptaram, provavelmente foi isso. Mas a minha pergunta é, existe diferença de comportamento e de visitação dos papagaios em floresta de araucária nativa e plantada? Eu acho que não é a questão de ser nativa ou plantada. E, gente, isso que eu vou falar é uma percepção minha, né? Porque a gente não tem muito registro histórico. Todos os dormitórios que eu conheço, são 10 dormitórios, depois eu vou mostrar onde eles se localizam. Todos os dormitórios que nós acompanhamos, ou locais de pernoite, são em araucária e o subbosque, ou é um subbosque bem ralinho, tipo, só tem uma vegetação baixa, né, de 1 metro de altura, não chega próximo à copa das araucárias, ou é lavoura, ou é pastagem. Tá? Então, tudo que me indica é que esse bicho, o papagaio de peito roxo, ele escolhe para dormir copa de árvore que não tenha outras árvores próximas. Pensem comigo, quem preda um papagaio de peito roxo? Quem come papagaio de peito roxo na natureza? Quem é o predador dele na natureza? O filhote no ninho já comentei, né? Tucano, serpentes, o gambá, né? No ninho é mais gavião-pato, mas são poucos. Felinos, ok. Como é que os felinos poderiam chegar a atacar um papagaio? Provavelmente quando está dormindo, né? Porque durante o dia os felinos não são tão ativos, os papagaios são mais ativos durante o dia, então os felinos poderiam chegar num dormitório e predar os papagaios no dormitório. Ok esse raciocínio? E aí os papagaios escolhem dormir em araucárias mais isoladas, que não tem a copa de outras árvores próximas, então tem que ser uma araucária lá onde não tem outras árvores próximas. Por quê? Para impedir que os felinos subam. Essa é uma percepção que eu tenho de campo, que provavelmente esses bichos escolhem sempre área onde não tenha subbosque. E aí, como eles faziam antigamente? As paisagens de araucária de antigamente, a araucária é uma árvore que se destaca, né? Ela é um dossel que destaca. Se a gente olhar na história, a paisagem das araucárias, a paisagem de floresta de umbrófila mista, a floresta de araucária histórica, as florestas, elas têm a copa muito mais alta do que as outras. Havia uma distância entre essas copas, né? O que hoje não acontece. Hoje a gente vai numa floresta de araucária, a araucária tem a mesma altura das outras árvores. Ela não tem mais esse destaque. Então, eu acho que esse é um fator para os bichos não dormirem em plantação de araucária. Porque na plantação de araucária, aqui na Flona tem plantação de araucária também. Na plantação de araucária, as araucárias, elas mesmas estão muito próximas. E aí tem algumas de altura diferente e as copas estão próximas. Esses bichos têm procurado áreas de dormitório onde a copa das araucárias e as araucárias estejam um pouco mais distantes e não tenha subbosque. Eu não tenho nenhuma comprovação disso. Eu só tenho uma percepção de campo, que talvez seja uma resposta. Porque eu já me perguntei muitas vezes, aqui em Chapecó, o dormitório é do lado da Flona. E eu me pergunto, por que esses bichos não dormem na Flona, que é uma área protegida? Não, eles vão lá dormir numa pastagem de uma propriedade particular que tem algumas araucárias. Ou aonde tem um produtor que ele tem lavoura embaixo das araucárias. E aí, uma hora a pessoa entra lá com equipamento e faz umas valas na pastagem dele.
outra hora ele faz outra intervenção na área, porque a área dele é uma área de uso, ele não cortou nenhuma araucária, né? Mas ele vai lá e ele tem algumas erva mate, mas ele poda as erva mate, então cada pouco tem alguém trabalhando na área, ele tem o gado. Já várias vezes que eu estive no campo, vai alguém tocar o gado no final da tarde. Os papagaios estavam todos dormindo nas araucárias, pousados para pernoitar ali. E aí vai alguém tocar o gado, os bichos voam todos quando já está escurecendo e procuram outro local para pernoitar. Eu imagino o estresse que é para o bicho, quando eles já não estavam mais nem vocalizando, eles estavam quietinhos nas araucárias, prontos para dormir. E aí com uma interferência... E aí, por que esses bichos não dormem na flona? A flona tem subbosque, não tem árvores que se destacam em altura do restante da floresta, é tudo mais ou menos no mesmo nível de altura, e ainda tem subbosque. Então é a única explicação que eu consigo ver como lógica para esses bichos. É a tentativa dos adultos não serem predados por felinos. E talvez, inclusive, não por serpentes. Eu vi nos comentários que apareceu as serpentes, né? Porque poucas serpentes vão conseguir subir num tronco de araucária a 30 metros de altura. Né? Agora, se eu tivesse outras árvores próximas, poderia ir subindo pelas outras árvores até chegar na araucária. É minha percepção, assim, gente. Pode falar, não sei. Leandro, Guilherme, Miguel? Isso. Então, acho que compartilhando também um pouco do que eu já vi também, na Floresta Nacional de Três Barras, né? Eu trabalhei muitos anos lá, comecei trabalhando lá em 2005, 2006, fui várias vezes em anos, né, seguintes, agora, recente, sempre que dá, meus pais moram lá ainda, eu visito lá, assim, tem muito pinos, mas tem muita araucária, são uns 2.000 hectares de araucária na flora, e eu nunca vi um papagaio do peito roxo lá, nunca. Mas no centro da cidade, de Três Barras, eu vi bandos de 50 indivíduos lá, e acho que eles, inclusive, pernoitam num fragmento de araucária nos fundos do hospital da cidade. Mas nunca vi um papagaio na Floresta Nacional de Três Barras. Faz sentido aí o que o Leandro falou. O presidente Getúlio é a mesma coisa, então. Só para comentar ali a respeito das serpentes, comentei isso porque eu gosto de conversar muito com as pessoas de terceira idade para eles contar aqueles causos de antigamente. E uma vez me falaram, uma pessoa de idade me disse, Miguel, quando nós era mais novo, foi derrubado o mato e ficou uma árvore muito grande morta, e ficou o oco, e os papagaios fizeram ninho lá em cima. E eu e meu irmão ficamos monitorando para pegar os filhotes. E nós manjávamos todo dia o casal tratando os filhotes. Quando nós achamos que o filhote estava mais ou menos no ponto de tirar, nós derrubamos a árvore. Para nossa surpresa, em vez de sair os papagaios, saiu uma cobra de dentro, que tinha comido os filhotes. Por isso que eu comentei. Mas aí é uma situação bem... Provavelmente ela conseguiu, né? Em função de talvez a árvore estar em processo de estar morta, né? Ou tinha outra próxima. Mas o que eu digo é que... Eu até entendo a habilidade de algumas serpentes, né? Mas me parece que poucos indivíduos conseguiriam subir em né, no tronco retinho da araucária por uns 20, 30 metros de altura. O que eu comentei ali, né? Eu acho que se tivesse uma serpente aqui no sul que fosse capaz de predar papagaio, seria os filhotes, né? Eu não sei se uma caninana, um jararacuçu aí, que acho que são os maiores aqui, conseguiriam pegar um adulto. Não me parece provável que ela faça esse esforço de quase 30 metros aí pra sei lá, não sei se conseguiria. Papagaio não é um bicho pequeno também, né? Sim. Roberto? Ô, professora, boa noite. Boa noite, todo mundo. Eu queria saber se essa estimativa populacional não está subdimensionada, né? Porque 2.000 papagaios. Eu, por exemplo, eu tenho um sítio em Bom Retiro, ali no município, ali na Serra do Panelão, dividida entre Bom Retiro e Urubici. Esse verão passado, eu estimei que tinha muito mais de 200 indivíduos ali num dormitório coletivo, inclusive bem nesses termos que tu colocou, assim, era uma araucária em cima de uma elevação isolada, né? E tem bastante lá, o meu sítio é mais numa encosta, assim, tem uma floresta, assim, a floresta não é muito boa, mas já tem umas árvores antigas e tal.
tem bastante ocos assim, em atividade. Aí eu penso que essa estimativa não estaria subdimensionada atualmente em relação ao... Sim, sim, eu que não cheguei ainda no ponto, né? Porque, então, 2009 a gente ouviu pela primeira vez aqui na Flona, não tinha registros para Chapecó, Santa Catarina mesmo tinha poucos registros. E aí, 2011 lá, então, a gente descobriu o primeiro dormitório. E aí, quando a gente descobriu o primeiro dormitório, na primeira vez que a gente foi contar nesse dormitório, a gente já contou 90 indivíduos, né? E como fazer as contagens, né? Então, a gente foi investigar e chegamos ao método do censo, né? Que seria talvez o mais indicado. E a gente fez algumas adequações àquele método do censo, né? Então, essa é uma imagem mais ou menos de como a gente vê dos nossos pontos de contagem. Vejam, aqui é um grupo relativamente grande voando junto, mas eles voam em um céu aberto e a gente consegue ir contando quantos tem. É literalmente uma contagem de indivíduos. Tá? E essa contagem, o que nós nos deparamos é que a gente precisava não ser uma única pessoa contando, não ser uma única equipe contando, que a gente precisava avaliar a estimativa de erros. E aí o que a gente inovou, criou, na verdade, e isso é muito mérito da Viviane, porque foi parte do mestrado dela, foi desenvolver essa técnica de fazer repetição de contagem, ou na verdade a gente não conseguia repetir tanto a contagem, então a gente repetia amostradores. Tá? E aí, deixa eu ver se o meu próximo... depois eu vou voltar nesse aqui, tá? Só para mim, já que entrou nessa pergunta, para chegar nesse ponto. Então, vejam, nesse local aqui, os bichos, a gente considera como dormitório essa região aqui, ó. Isso aqui é parte da Flona de Chapecó. Esse dormitório é em Guatambu, né? Que a Flona de Chapecó, apesar do nome, ela fica, um fragmento maior dela é em Guatambu. Então, aqui é Flona, e isso aqui são chácaras. Essa vegetação aqui, ela não é, a maior parte dela não é densa, até porque tem umas casas aqui pelo meio. E aqui também não é tão densa, mas os bichos dormem, aqui é lavoura e aqui é pastagem. Tá? Essa região aqui é o ponto mais fixo que eles dormem. Mas eles já dormiram algumas vezes aqui, eles já dormiram algumas vezes aqui, quando acontece alguma interferência, ou às vezes até nós nem conseguimos perceber qual foi o motivo. E a primeira vez que a gente descobriu, a gente estava por aqui, mais ou menos, né? Então, nesse dia, uns 90 bichos dormiram aqui. E a gente começou a ir para o campo, pela manhã e ao anoitecer. Por que isso? De manhã, ou final da tarde, para contar quantos chegam. Então, a gente precisa ir umas 2 horas antes do sol se pôr. A gente se posiciona em 3 pontos, então, geralmente um contador fica aqui e um aqui. Hoje a gente já tem percebido que nós precisamos ter um contador aqui também, então nos nossos últimos campos já tinha contador nessa posição também. E esse contador aqui, nos últimos tempos, a gente excluiu ele. Por quê? Porque essa área aqui, essa construção que estava aqui ampliou muito, isso é uma indústria, uma fábrica, e os bichos, assim, ó, já fazem uns 8 anos que a gente não viu em nenhuma das nossas contagens eles dormir aqui. Então, a gente tem trocado esse ponto para cá. E cada local tem um contador, uma pessoa que fica contando. E essas 3 pessoas, elas se comunicam com um radiocomunicador, elas têm um mapa impresso, igual esse que está aqui na imagem para vocês, que mostra a área como um todo, e que mostra a direção de onde é norte, o norte é para cá, onde é sul, onde é leste, onde é oeste. E quem está com radiocomunicador trabalha assim, por exemplo, a pessoa que está nesse ponto, ela vai falar 10 papagaios voando do sul para o norte em direção ao dormitório. Esse observador que está aqui, ele ouve isso no rádio e ele vai ficar atento ao olhar dele para esta região. E pode ser que ele registre apenas 8 chegando no dormitório. Enquanto o que está aqui, ele vai ver os bichos que vêm mais dessa porção. A Flona faz ela vem para cá, então essa parte aqui também é Flona. Vai fazer o mesmo esquema.
Tá? E isso significa que a gente vai ter o maior contato, né? Brigadão, parabéns pelo teu conhecimento, né? Por ter essa sensibilidade, né? De passar ele para a gente, né? Sabendo também que tem pessoas de diferentes tipos de conhecimento, né? Então foi sensacional, assim. Acho que cada vez mais a gente está conseguindo criar um grupo, né? Bem unido, né? Sabendo trocar ideia com todo mundo. Acho que isso é muito bom, né? De não assustar ninguém e ser inclusivo, né? Então, obrigado por participar disso, viu? Eu vou fazer uma última... Agora vou fazer vou dar uma motivada em vocês, então. A gente poderia organizar... Na verdade, uma vez nós fizemos e depois acabamos não fazendo segunda edição. A gente fez aqui do Oeste, que foi um encontro de observadores de aves. Foi ainda lá antes da pandemia, né? Quem sabe a gente poderia agora pensar no encontro de observadores de aves do estado, né? Eu tenho tantas ideias, professora. Eu estou pensando já, daqui a pouco, a gente conseguir fazer um evento de monitoramento de aves em homenagem a Rosário, né? Aos 30 e poucos, 40 e poucos anos de início dos estudos. Fazer um simpósio catarinense de ornitologia ou de observação de aves, né? Acho que a gente continuando esse trabalho e amadurecendo, acho que isso vai expandir fronteiras do eBird, e como eu sempre falo, o eBird ele é só um meio, né? Daqui a pouco pode ser que a gente nem use mais o eBird, mas acho que esses ensinamentos e essas coisas que a gente está criando, né, vai ser levado para qualquer meio, não precisa ser no eBird. Então, com certeza, isso já está no radar, assim. Acho que é mais uma questão da gente amadurecendo esse grupo, né, e conectando essas pessoas, né, que são chaves, são importantes. Então, com certeza você faz parte disso e vamos colocando fogo aí nessa fogueira e fazer acontecer. Ótimo. Então tá, gente. Boa noite. Fiquem bem. Obrigada pela oportunidade. Boa noite para todo mundo. Um abraço. Aí, João. Valeu, boa noite, pessoal. Valeu, gente. Boa noite.